Só hoje a gente teve uma coletiva muito importante ali na Arena MRV, né? O canal Casa do Galo esteve lá, que foi com o Rafael Menin, um dos proprietários do Galo, né? E ele abriu o jogo, respondeu a todos os jornalistas. Foi uma coletiva longa, de quase 3 horas, né? Acho que até um pouco mais, mas ele, com toda a paciência do mundo, ele tentou ser o mais claro possível com a torcida do Atlético. Tá? Ali na primeira hora de coletiva, 1 hora e pouco de coletiva, as perguntas dos jornalistas, elas praticamente levavam para o mesmo caminho, então ficou muito repetitivo, né? Às vezes algumas perguntas eram feitas, eram as mesmas perguntas feitas de maneiras diferentes, então isso ficou um pouco cansativo para a torcida, mas o Rafael, ele foi levando isso de uma maneira muito tranquila e acabou que durante essas perguntas ele já levava e falava algum outro tipo de assunto também ali e tudo. Então ele tentou ser muito claro com a torcida. Tá? Alguns pontos que nos chamaram a atenção e que a gente vem comentando aqui já no canal já tem algum tempo com a torcida, que é a questão do aporte, essa necessidade do clube fazer esse aporte para controlar essa dívida, principalmente a bancária ali, que é muito onerosa. Então o clube tem essa necessidade e ele enfatizou isso, então o clube já vem trabalhando em algumas frentes referente a isso. Então a gente vai acompanhando ali, vamos trazendo essas informações para vocês, tá? Então isso é importante. E ao mesmo tempo o clube trabalha para seguir o seu orçamento à risca. Tá? Então isso é importante também. O clube ele não pode sair disso daí. O clube tem que seguir à risca esse orçamento dele. A gente pensando no longo prazo. Tá? Mas há um tempo atrás, quando o Atlético estava no processo de SAF ainda, alguns portais, alguns youtubers, jornais começaram a vender a ideia para a torcida do Atlético, que o Atlético ia virar SAF para zerar a dívida e que o Atlético tinha que zerar essa dívida. Mas isso mostra, às vezes, uma falta de conhecimento de algumas pessoas referente a isso, principalmente ao futebol. Né? Se a gente for pegar grandes clubes do mundo, eu posso citar alguns aqui, como Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Juventus e outros. São grandes clubes mundiais e possuem grandes dívidas. Tá? E cada clube tem uma dívida referente a alguma coisa. Algum clube, às vezes, pega algum empréstimo, pega alguma grana porque ele está inovando no seu estádio, outro para o elenco, fortalecer elenco, aí você vai ganhar ali valor no seu elenco, enfim, cada um tem a sua estratégia. Então os clubes, eles possuem sim dívidas gigantes, só que as dívidas, elas são controladas, né? Então hoje o Atlético, ele precisa exatamente de controlar a sua dívida. Tá? Então você ter a sua dívida controlada, atacar esses juros que está estrangulando o clube, né, e dificultando muito o dia a dia, esse fluxo de caixa do clube, né, e ao mesmo tempo seguir o seu orçamento. Né? Então essa aí, a Rafael até usou aquela questão dos pratos ali, de você tem que equilibrar os pratos no dia a dia, então é por aí. Tá? Mas aí a gente não pode esquecer que, por exemplo, muita gente falando, né, desse empréstimo, por que a Atlético pegou tantos empréstimos, né? Mas se a gente for olhar lá atrás, muitos empréstimos desses que o Atlético pegou, a maioria, é porque o Atlético tinha contas para pagar e o clube não tinha dinheiro. A gente esquece dessas coisas. E a única maneira, isso aí, as pessoas podem pegar lá na época que eu falei sobre isso e eu falava sobre isso. Lá na época, não é agora que eu estou falando isso, não. Eu falava isso há 5 anos, 4 anos atrás. Quando o Atlético ia nos bancos pegar dinheiro, o Atlético não tinha crédito nos bancos. Não tinha. Porque o Atlético não tinha como dar garantia nenhuma mais. Porque todas as garantias possíveis o Atlético já tinha dado em contratos antigos. O Atlético usou muito receita de TV, bilheteria, várias coisas para pegar empréstimos. O Atlético não tinha mais. A única maneira que o Atlético tinha era de pegar com aval. Era a única maneira. Só que para os volumes de dinheiro que o Atlético precisava, não era qualquer aval também. Né? Então, muitos bancos que o Atlético tem dívida hoje, né, que a gente pode citar alguns aqui, de Decoval, tem vários aí no Brasil, né, que o Atlético tem, não é um só, né, dois, são vários. O Atlético precisava desses avalistas, e que eram eles. Sem o aval deles, o Atlético não conseguiria. Então você tem contratos com a aval do Rafael, você tem contratos com a aval do Rubens, do Ricardo, enfim. Você tem essas pessoas que avalizaram o clube.
Tá? E esses empréstimos, Fred, para que eram? Para que o Atlético pegou esse tanto de empréstimo com o banco, criou essa dívida, como que foi? Pois é, a gente esquece, por exemplo, que lá atrás nós pagamos, o Rafael falou sobre isso hoje na coletiva, quase 200, um pouco mais de 200 milhões de reais na FIFA. Isso eram causas que o Atlético já tinha perdido, até tinha que pagar, senão o Atlético ia tomar a punição da FIFA, que aí cair de série, transfer ban, enfim, era um Deus nos acuda. E isso o Atlético só conseguiu com empréstimo bancário. Eles sendo avalistas. Então as pessoas esquecem que a gente pagou lá atrás. Ele comentou sobre isso também. Michael Suel, ele não comentou, eu posso falar também aqui. O Jimmy Chara, Otero, vários outros. São 200 milhões que a gente teve que pagar de FIFA. Fora os trabalhistas. Né? Eu lembro que teve épocas, pessoal, em 2020, 2021 aconteceu também, 2022 aconteceu também, do Atlético acordar de manhã, o pessoal chegar para trabalhar, quando você ia lá para ter um acesso na sua conta bancária, ela estava bloqueada pelo Ministério do Trabalho, porque o Atlético tinha pendência. Não era de 500 mil, tá, pessoal? Do Daverson, não. Não era 500 mil, não. Era 150 mil, 100 mil, que o Atlético tinha feito acordo com ex-atletas, e que o Atlético não conseguia pagar. O que a Justiça Trabalhista ia lá? Travava as contas do Atlético. Isso aconteceu foi várias vezes. Várias vezes. Tá, lá atrás, quase 2019, por exemplo, até antes de 2018, eu lembro que o Atlético teve conta bloqueada com pagamento em aberto referente ao Emerson Conceição, que o Atlético teve que fazer acordo com ele. Essas coisas a gente esquece. Né? Vai passando, é porque pagou, esquece, mas alguém teve que avalizar e pegar esse dinheiro para pagar aquilo dali. Ninguém deu aquele dinheiro para o Atlético. Ninguém. Isso teve que ser avalizado. Tá? Então isso aí hoje respinga no clube até hoje. Né? Mas agora tem que se resolver, e está sendo resolvido. Mas o caminho vai ser árduo, e o caminho é longo. A gente sempre falou isso aqui, temos que ter paciência. O caminho é longo e é árduo, mas vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Então a gente tem que seguir, apoiar o clube, né? Estamos acompanhando no dia a dia e é isso aí. Mas a gente nunca pode esquecer do que passou e o que a gente teve que fazer para recuperar o clube lá atrás. Tá? Então, teve épocas que o Atlético não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. O Atlético não tinha dinheiro para fazer um sacolão, para ter lá para os meninos da base, lá fruta para os jogadores, verdura, carne, enfim, conta de energia atrasada, e uma confusão, tá? Então, a gente não pode esquecer nunca disso, tá bom? Então, acho que foi uma boa coletiva, eu achei que ela foi um pouco longa exatamente por essa questão aí nas primeiras horas ali, de muitas perguntas bem parecidas, né? A notícia que a gente tem também que o Rafael pretende fazer pelo menos esse ano mais 2 encontros aí para abordar alguns assuntos, né? A gente deve ter aí nos próximos dias também uma coletiva do Paulo Brax, né? Então a gente vai estar lá também para conversar com ele, falar um pouco de futebol, né? Mas é isso aí. Vamos esperar a janela do Atlético. Rafael falou um pouquinho sobre isso também. Vem de encontro com as nossas informações, né, pessoal, que a gente vem falando já há algum tempo com vocês, que é referente à questão da janela. A gente tinha informação que o Atlético pode fazer aí umas 2 a 3 contratações, né? A gente teve a chegada do Dudu, né? O Atlético está de olho nesse mercado aí, ali de volante, né? Então vamos aguardar sobre essa questão. Se chegar propostas que o Atlético entende que são importantes para o clube, o Atlético pode sim negociar alguns atletas. A gente falou sobre isso aqui também, sobre Rubens e Lianco, que vem recebendo várias sondagens. O Atlético não recebeu nada oficial na mesa ainda por esses atletas, tá? Mas aconteceu sondagem. Sobre o Lianco, a gente já sabe o interesse dele em continuar no Galo, focado no Galo, seleção brasileira, enfim, né? Então tem esse foco. Mas vamos ficar de olho no Galo, tá? Eu acho que é importante a gente ter a consciência hoje que o caminho nosso é difícil, tá? Mas é duro e a gente tem que seguir o nosso orçamento à risca. E o Atlético tem que ser o máximo assertivo possível, tanto nas compras como nas vendas dos atletas. Então, acho que o Atlético está bem nisso daí. Mas é isso aí. Valeu, massa, e vamos por mais. Valeu!